Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma manhã maravilhosa. Meu bom dia para você, meu bom dia para sua família, né? Estamos aqui para mais uma aula de história. Hoje tem história e tem língua portuguesa, né? A primeira aula foi de língua portuguesa. E vamos que vamos, né? Tem muita coisa aí pela frente, começando aí o semestre com essa aula de história. E será que vocês lembram quais foram os assuntos estudados, né, até hoje? Ah, nós falamos muita coisa na aula de história, falamos sobre a pré-história, aí falamos sobre os índios, falamos sobre o descobrimento, né? Falamos sobre que mais? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Falamos sobre o descobrimento, falamos sobre o Tratado de Tordesilhas, foi? A chegada dos portugueses ao Brasil, olha aí, ó. Nós falamos os primeiros contatos com os índios, como é que foi, né, esse contato. Falamos muito sobre os índios, a cultura, a alimentação, né? Aí nós falamos no período pré-colonial, no período colonial, que muita gente se confundiu, viu? Muita gente se confundiu o período pré-colonial com o período colonial. Inclusive, erraram isso nas provas, viu? Alguns, né? E nossa última aula, antes das férias, foi sobre as capitanias hereditárias, né? Quando o rei precisava ocupar e colonizar o Brasil. Ele precisava por quê? Porque estava sendo invadido de todas as formas, roubado. Então, ele resolveu que precisava de um jeito para ocupar aquele lugar, para não deixar para não deixar que outros países tomassem o Brasil, né, as novas terras, que era o Brasil. Deu certo? Não deu. Como vocês perceberam na nossa última aula, não sei se vocês vão lembrar, quem não lembrar, volta lá, né, na página 105 e dá mais uma lida, ou volta na videoaula, né, na nossa última aula de história. Não deu certo. As capitanias hereditárias não deram certo. Algumas, acho que umas 3, deram certo, se deram muito bem, né? Mas a maioria não deu certo. E por quê, tia? Por que não deu certo? Porque o que ganhava, o herdeiro, o que herdava as terras, o que ganhou as terras, ele tinha que arcar com tudo. O rei não dava dinheiro algum para ajudar as pessoas que ganhavam, os donatários, eles não tinham recurso nenhum. Tudo tinha que vir, todo o dinheiro, todo o gasto tinha que vir dos donatários. O rei não ajudou em nada. Então, alguns que chegaram na terra, plantaram o certo, tinha mais dinheiro, conseguiram de alguma forma levar para frente, continuaram. Mas alguns acabaram não tendo recursos, né? E também tinha as invasões, eles acabavam tendo muitas invasões, tinha pouca gente para se defender, né? Então, eles acabaram que não conseguindo levar as capitanias hereditárias à frente, não conseguiam isso, né? Aí hoje a gente vai falar hoje, o assunto é sobre o governo geral, sobre o governo geral. Aí o que você faz? Pega o seu livro de história, né? Certo? Livro de história na mão e você vai abrir lá na página 109, enquanto eu preparo aqui o slide, tá? Vai colocar na página 109, eu preparando aqui meu slide, você abrindo o seu livro, procurando a página, adiantando aí, né? Página 109. Vou aumentar aqui a tela, onde nós vamos falar sobre o governo geral. O que foi o governo geral, né?
Governo geral, eu não vou precisar do meu livro, porque tem um slide aqui, eu acompanho aqui e você acompanha no seu livro, tá? Em virtude do fracasso das capitanias hereditárias, excetuando São Vicente e Pernambuco, ou seja, as capitanias hereditárias que vingaram foram São Vicente e Pernambuco. Então, o fracasso se deu em todas as outras, não eram 15? Só 2 prosperaram, ficaram 13. Eles não conseguiram. E por que eles não conseguiram? Por não conseguir explorar a cana-de-açúcar, que era considerado o ouro branco do Brasil na época. Então, economicamente falando, era o que dava dinheiro ao Brasil, era a cana-de-açúcar nessa época. Então, as terras que não conseguiram cultivar, não conseguiram explorar a cana-de-açúcar, cultivar, vender, eles não conseguiram se manter, né? Comercializar o pau-brasil e defender a terra contra invasores, e não podendo tomar essas terras dos donatários, Dom João III, rei de Portugal, criou, então, um novo sistema de governo para reger e administrar toda a colônia, o chamado governo geral. Então, o rei, de acordo com o fracasso das capitanias hereditárias, só 2 vingaram, só 2 deram certo. Ele não podia tomar as terras, não podia, porque ele deu as terras. Aquelas terras, só quem poderia ficar com elas eram os herdeiros dos donatários, né? Porque passava-se de pai para filho. Ele não poderia, então, tomar aquelas terras. Não conseguia mais comercializar o pau-brasil. Não conseguia defender as terras dos invasores. Com tudo isso, o rei, né, Dom João III, rei de Portugal na época, ele resolveu, então, criar um novo sistema de governo. É o governo geral. E o que era esse governo geral? O governo geral, perdão, gente, o governo geral deveria instalar-se na capitania da Baía de Todos os Santos, mais tarde chamada só de Bahia, né, que hoje em dia é a Bahia. Então, ele instalou ali na Bahia. Por que ele instalou lá? Tantos lugares aqui no Brasil, porque logo na Bahia, pela sua localização mediana entre as capitanias hereditárias, a Bahia fica no meio. As capitanias hereditárias, não sei se vocês lembram como que eu desenhei, tanto aqui na videoaula como desenhei na sala, eram 15, e a Bahia ficava bem no meio. A Baía de Todos os Santos, hoje chamada de Bahia, ela ficava no meio. Então, se ela fosse instalada ali, ela tanto pegava uma ponta como pegava a outra. Então, por isso foi escolhido a Bahia para ser o local que seria instalado o governo geral. O governo geral passava a ser a autoridade máxima na colônia, e por ordem real, todos os donatários deveriam obedecer ao governo geral e colaborar com ele no processo de colonização e no arrecadar impostos, né? Então, o rei estava lá em Portugal, ele, claro que o rei era a autoridade máxima, mas aqui na nossa colônia, que eles chamavam de colônia, né? Quem era a autoridade máxima? O governador geral. Era quem governava. Ele se instalava onde? Lá na Bahia, que na época se chamava Baía de Todos os Santos. Entre os governadores gerais, é importante o conhecimento dos 3 primeiros. Com eles surgiram 3 grandes cidades no Brasil. Então, houve os governadores gerais, né? E aqui vai se ressaltar os 3 primeiros. Quem será que foram os 3 primeiros governadores gerais? O primeiro foi o Tomé de Souza, né? Que chegou ao Brasil trazendo consigo, além de soldados, muitos colonos, padres jesuítas para catequizar os indígenas. Eles achavam que eles precisavam ensinar os índios a ter a religião deles, né? Já conversamos sobre isso, que, na verdade, isso foi uma coisa totalmente
não respeitosa, não houve respeito com a religião dos índios. Ele queria impor a qualquer preço que os índios fossem catequizados. O que é catequizados? Aprendessem a religião deles e se tornasse um, né, católico. Esses padres, eles vieram sob a direção do padre Manuel de Nóbrega, que deu início à história da educação no Brasil. Então, esse padre, o padre Manuel de Nóbrega, ele que foi o primeiro, é como se ele tivesse sido o primeiro professor do Brasil, tá? Ele criou o primeiro bispado do Brasil, tendo como primeiro bispo Dom Pero Fernandes Sardinha. Dom Pero Fernandes Sardinha, e por que eu estou falando assim? Porque português me fala meio assim, né? Já conversaram com algum português? Pois é, eles têm um sotaque bem assim. Então, o Dom Pero Fernandes Sardinha, no governo de Tomé de Souza, desenvolveu-se a cultura da cana-de-açúcar. E foi aí que iniciou-se a criação de gado e fundou-se a cidade de Salvador. Então, esse primeiro governador geral, ele fez boas coisas para toda a colônia, né? Porque foi ele que desenvolveu a cultura da cana-de-açúcar e, ao mesmo tempo, ele começou também com a criação de gado. Então, a cidade de Salvador, ela foi criada, a cidade de Salvador, que fica lá na Bahia, ela foi criada no tempo dele, no primeiro governador geral, que foi o Tomé, tá? Tomé de Souza. Fundou-se a cidade de Salvador, que foi a primeira capital do Brasil. Houve a distribuição de terra aos colonos Seis Marias. Então, foi tudo no governo dele, tá? Do Tomé de Souza. O governador geral também deu grande impulso à agricultura, introduziu a criação de gado no Nordeste, ou seja, aqui na nossa região. Foi através desse governador, Tomé de Souza. Para governar, Tomé de Souza contava com 3 auxiliares, que era o ouvidor-mor. O que será que o ouvidor-mor faz? O ouvidor-mor, ele é responsável pela justiça, é ele que promove a lei, né, daquele lugar, ele que decidia o que era lei, né, quais eram as leis. O provedor-mor, qual era a função do provedor-mor? Era cobrar impostos, tá? O provedor-mor, ele cobrava os impostos, ele recebia os impostos. E também tinha o capitão-mor. Capitão-mor, ele tinha a responsabilidade de defender o litoral do ataque dos inimigos. Então, Tomé de Souza, ele não governou sozinho, ele teve ajuda, né? O ouvidor-mor, que era o da justiça, o provedor-mor, que cobrava os impostos, e o capitão-mor, que defendia as terras. Em 1553, Tomé, então, foi substituído e entrou Duarte da Costa. Quem será que é Duarte da Costa? Então, Duarte da Costa, o Tomé de Souza, que foi o primeiro governador, fez um bom governo, né? O que vocês acharam? Mas, né, como nada dura para sempre, um dia ele foi substituído pelo Duarte da Costa. Vamos ver o que o Duarte da Costa fez, né, para nosso país, a nossa colônia. O segundo governador-geral, Duarte da Costa, ele foi o segundo governador-geral, chegando ao Brasil em 1553, e ele trouxe seu filho, Dom Álvaro, e alguns jesuítas. Entre eles, encontrava-se o padre José de Anchieta, que fundou, junto com Manuel da Nóbrega, o Colégio de São Paulo de Piratininga. Olha aí, ó. Ele aí já fundou o primeiro colégio. José de Anchieta foi tão importante em nossa história que hoje o Brasil o homenageia como apóstolo no dia 9 de junho. A partir do colégio fundado por Anchieta, nasceu a cidade de São Paulo. Então, olha como o José de Anchieta ele foi muito importante. Além dele fundar o colégio,
né? O primeiro colégio do Brasil, ele ainda, a partir desse colégio é que nasceu a cidade de São Paulo, né? Que hoje é tão importante, cidade brasileira. Duarte da Costa não fez um bom governo, gente. Primeiro fez tão bem, um bom governo, né? Mas o Duarte da Costa não fez um bom governo. Por quê? Porque ele enfrentou sérios problemas criados pelo seu filho. Lembra que ele trouxe o filho dele para cá, né? Então, o filho deu muito problema, o filho de Duarte da Costa. Aí ele acabou perdendo a autoridade para governar e administrar a colônia. Então, o Duarte da Costa, enfim, fracassou na sua forma de governar. E aí, então, né, abriu espaço para o terceiro governador-geral, que era quem? Nada mais, nada menos que Mendes Sá. Ele realizou um governo considerado excelente, melhor ainda do que o primeiro. Suas medidas favoreceram o progresso da colônia. Ele governou durante quase 15 anos. Homem enérgico e experiente, ele conseguiu resolver uma série de dificuldades deixadas por Duarte da Costa, né? Que estava todo atrapalhado lá por conta do filho, que era uma pessoa. O filho de Duarte da Costa era um inconsequente, não tinha responsabilidade nenhuma e acabava deixando o Duarte da Costa em maus lençóis. Aí, né, ele combateu o Mendes Sá, né? Ele combateu os invasores franceses que haviam se instalado no Rio de Janeiro, com a ajuda do seu sobrinho, Estácio de Sá. Ele expulsou os invasores, fato marcante do seu governo, né? E foi a parte muito importante do governo foi a fundação, liderada por Estácio de Sá, da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que hoje é a atual Rio de Janeiro. Foi aí que ele fundou o Rio de Janeiro, viu? Olha aí. Em 1572, depois de 14 anos de governo, Mendes Sá faleceu. Na Bahia, nessa época, Portugal também começou a mandar para o Brasil muitos degredados, ou seja, pessoas que tinham de cumprir pena de desterro imposta por crimes contra o reino e sua corte. Então, nesse ano, nessa mesma época aí, né, 1572, o rei inventou, pode uma coisa dessa? De pegar todos os malfeitores lá de Portugal e enviar para cá, como se aqui fosse a prisão, a cadeia. Pois é, o rei de Portugal acabou fazendo isso. Ah, cometeu algum crime? Manda lá para o Brasil. Fez alguma infração? Brasil. Não presta? Brasil. Jogava todas as pessoas que não prestavam aqui. O regime do governo geral contribuiu para que a corte portuguesa ficasse livre dos invasores estrangeiros e deu margem para que as estradas e as bandeiras destravassem o sertão, as terras distantes do litoral. Então, foi nessa época também que eles começaram eles formaram bandeiras. O que era? Um grupo de pessoas que entravam dentro da mata, se distanciava do litoral, porque as cidades começaram a ser feitas próximo das praias. Só que tinha muita mata para entrar. E os bandeirantes eram formados, aquelas bandeiras, eles eram para isso, para adentrar. E foi nessa época do Mendes Sá que formaram essas bandeiras e adentraram, né, nas matas. E aí descobriram muitas coisas, outras riquezas, né? As entradas eram expedições organizadas pelo governo português. Elas não ultrapassavam os limites do meridiano de Tordesilhas e partiam do litoral. Então, é claro que elas entravam. Observem aqui na imagem aqui, ó. O litoral é aqui, ó. Eles entravam, mas eles não ultrapassavam aqui, ó, o Tratado de Tordesilhas, que foi uma aula que nós tivemos alguns meses atrás, né? Eles não ultrapassavam aqui, porque só aqui que pertencia a Portugal. Eles não passavam para o lado da Espanha.
Eles vinham, mas não ultrapassavam aqui. Partiram das pequenas localidades vizinhas a São Vicente, por isso o povo de São Paulo é chamado de bandeirante, né? Bandeirante. Na época da colonização, só o litoral era conhecido. Foram então organizadas expedições que se embrenhavam pelo interior e à procura de metais preciosos e indígenas para trabalhar nas lavouras paulistas. Então, eles entravam aqui procurando alguma coisa, né? Essas expedições eram formadas por homens armados, mulheres, indígenas e catequizados ou aliados, escravos, sacerdotes, animais de carga. Seguiam o caminho dos rios e onde paravam, plantavam uma pequena lavoura e iniciavam uma povoação. Muitas cidades importantes tiveram sua origem com as bandeiras, com os bandeirantes, que era esse povo aí. Os homens que compunham as bandeiras eram chamados de bandeirantes, tá? Uma das bandeiras mais importantes foi liderada pelo bandeirante Fernão Dias Pais Leme, homem muito rico que usou sua própria fortuna para organizar a expedição. Ele morreu pensando ter encontrado uma mina de esmeraldas, mas na verdade eram turmalinos, pedra bem menos valiosas. Então ele queria muito encontrar pedras preciosas, ele encontrou, morreu antes de descobrir que na verdade não era a esmeralda, a turmalina. Era bom também, né? Mas era bem menos valiosa, não tinha tanto poder, né, quanto as esmeraldas. Os bandeirantes eram obrigados, por decreto, a criar lavouras de milho, feijão, de abóbora. Para quê? Para garantir sua própria alimentação e a dos próximos aventureiros que por ali passassem. Então, eles plantavam para que eles pudessem se alimentar e também os outros bandeirantes que viessem depois dele também se alimentassem, tá? Bom, o livro nos mostra isso, né? Os livros nos mostram isso. Os livros nos mostram isso. Nós temos atividade nas páginas 113 a 115. Eu acho que a aula ficou bem explicativa, dá para realizar as atividades legalzinho, bem, tá? Eu acredito que vocês não vão ter dificuldade, ok? Bom, meus amores, vamos ficando por aqui. Grande beijo e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!